Shalom, tudo bem, pessoal? Bom dia ou boa noite para quem estiver vendo esses vídeos. Segundou, minha gente, passou o domingo? Como é que passaram o domingo? Tudo bem, minha gente? Foram na missa? Foi boa homilia? Como é que passaram? Espero que tudo bem. Então, minha gente, segundou 14, dia 14, 15ª semana do tempo comum. Contemplarei justificado a vossa face, e ficarei saciado quando se manifestar a vossa glória. O povo de Deus não está isento da opressão dos prepotentes. Igualmente, os discípulos de Cristo estão sujeitos a enfrentar duras oposições. Em qualquer situação, o Senhor realiza suas promessas de libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso bom Jesus, Sagrado Coração de Jesus, que nos ama, que vela por nós, que sempre nos dá uma oportunidade. Cuida daquele que sofre, meu Pai. Cuida daquele que também cuida de outras pessoas. Cuida dos necessitados, dos humildes, daqueles que te procuram, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos desagravos ao vosso coração. Perdoa a nossa incapacidade de compreender as suas boas vontades, os seus planos, Senhor. Perdoa os nossos apegos a pessoas e a coisas e a momentos. Nos dá olhos, Senhor, para que possamos olhar para frente. Senhor, nosso bom Jesus, nos perdoa, Senhor, por todo o mal que lhe fazemos todos os dias. Virgem Santa de Pentecostes, rogai por nós, que recorremos a vós. Virgem Santa, Mãe de Deus, nos cubra com teu manto, Mãe, que tu possas ser a Mãe, que nos alivia os sofrimentos, que nos abraça com amor e nos compreende. Intercede junto a teu Filho, Mãe Santa. Santo Arcanjo Miguel, obrigada mais uma vez pela tua proteção. Santos e anjos do Senhor, obrigado sempre. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, minha gente, você vai pegar a sua Bíblia, a sua liturgia, ou a liturgia diária, ou a Deus Conosco, tá? Ou a sua própria Bíblia mesmo. Para poder você acompanhar a liturgia hoje da Palavra de Deus, meu amigo. Você vai pegar Êxodo, capítulo 1, do versículo 8 ao 14, tá? E depois lá no versículo 22. Vamos para a leitura? Naqueles dias, surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse ao seu povo: olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos, e foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entre postos Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda a espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor. Vamos para a Bíblia, gente, tá? Para podermos entender com certeza melhor. Então, minha gente, lá na liturgia da palavra, em Êxodo 1, capítulo 1, chega mais para frente um pouquinho, minha gente, para poder enxergar as palavrinhas pequenininhas da Bíblia. Essa luz aqui tá tão forte, minha gente. Vamos lá, minha gente. Então, lá no versículo 8 do capítulo 1, uma explicação plausível das relações dos egípcios com os israelitas afirma que José veio para o Egito quando a nativa dinastia egípcia governava no período do Império Médio. Anos mais tarde, estrangeiros semitas conhecidos como Hyksos assumiram o controle de grande parte do Egito, até o tempo de Camés, que reafirmou o governo egípcio. O novo rei não é mencionado em Êxodo, nem
ou é qualquer outro rei egípcio, mas talvez ele fosse um governante íxo, sem relação com os direitos concedidos aos israelitas por um regime anterior. Uma outra suposição é que o novo rei era Armés, que sucedeu seu irmão Camés. Como governante, reinou cerca de 25 anos. Completou a restauração do governo egípcio e fundou a dinastia e o período do Império Romano. Acho que é a 18ª dinastia e o período do Império Novo, período este no qual o Egito exerceu uma poderosa presença no Antigo Oriente. Qualquer rei da 18ª dinastia poderia ter desconfiado dos israelitas, no caso de os associar a estrangeiros como os expulsos íxos. Lá no versículo 9, esta é a primeira vez que o povo dos filhos de Israel é chamado de povo. Eles vieram ao Egito como uma família estendida, mas agora o faraó comparava o número deles com o de seu próprio povo. Este exagero indica a ânsia do faraó de convencer seus cortesãos de que eles deveriam tomar uma ação decisiva. No versículo 10, as preocupações do faraó são irônicas, em vista da declaração posterior do Senhor de que, se os israelitas se defrontassem com a guerra no caminho para Canaã, eles fugiriam de volta ao Egito em busca de segurança. No versículo 11, cidades de tesouros armazenavam produtos agrícolas e outros itens úteis como parte da estratégia do rei de supervisão do país. No versículo 12, os moabitas tiveram em comum com os egípcios este temor dos israelitas quando viram que eles eram tão numerosos. Você vai ver em Números, capítulo 22, no versículo 3. O esquema do faraó resultou em mais israelitas e mais temor entre os egípcios, e não menos de ambos, como tinha pretendido. No versículo do 13 ao 14, 5 formas da mesma palavra hebraica são traduzidas aqui como formas de trabalho ou tarefa. Uma palavra diferente para serviço encontra-se no versículo 11. A repetição faz lembrar o que os egípcios estavam fazendo e também prepara para fazer uma comparação, visto que a mesma palavra pode se referir ao serviço de adoração. O Senhor daria aos israelitas um novo trabalho de um tipo diferente. Em outros lugares, formas da palavra traduzida por amarga descrevem situações de severa privação e perda. Depois, lá no versículo 22, quando o faraó ordenou a todo o seu povo, o seu desejo desesperado de matar os israelitas ficou evidente. Depois, minha gente, aqui nós terminamos, no versículo 22. Então, aqui nós vimos que a Bíblia descreveu, a opressão dos israelitas no Egito após a morte de José. E o novo faraó que não conhecia José, temendo o crescimento populacional dos israelitas, o faraó os escraviza. Ele lhes impõe trabalhos forçados, construindo cidades para ele. No entanto, apesar da opressão, os israelitas continuam a se multiplicar, o que leva o faraó a ordenar que todos os meninos hebreus fossem mortos ao nascer. Um novo faraó que não conhecia José assume o poder, do versículo 8 ao 14, e vê os israelitas como uma ameaça devido ao seu grande número. A opressão, termos para você gravar na sua mente desta leitura. O faraó decide escravizar os israelitas e os obriga a realizar trabalhos forçados, como a construção das cidades de Pitom e Ramsés. A multiplicação, apesar da opressão, os israelitas continuam a se multiplicar, tornando-se mais ainda numerosos. Em Êxodo, do capítulo 1, no versículo 22, diante do decreto, diante do crescimento populacional dos israelitas, o faraó decreta que todos os meninos hebreus recém-nascidos devem ser mortos, na esperança de reduzir o número dos israelitas. Para o catolicismo, minha gente, temos a interpretação e significado falando do testemunho da fé. No caso aqui, a passagem de Êxodo, ela é um testemunho da fidelidade de Deus ao seu povo, mesmo em meio à opressão e sofrimento. Na luta contra a injustiça, a história de Êxodo também fala da luta contra a injustiça e a opressão, mostrando a importância de resistir à tirania e buscar a liberdade.
Depois temos a profecia messiânica. O livro do Êxodo é visto como uma preparação para a vinda de Jesus Cristo, o Messias que libertaria a humanidade da escravidão e do pecado. Lembrete da graça de Deus. O livro de Êxodo lembra aos católicos da graça de Deus que age na história, mesmo quando as pessoas parecem estar no controle. Ou quando nós pensamos, né, minha gente, que temos controle de alguma coisa. A passagem de Êxodo, do versículo 1, do 8 ao 14, no versículo 22, é uma parte importante da história de salvação e tem um significado profundo para a fé católica, lembrando a todos a fidelidade de Deus, da importância da justiça e da esperança na libertação. Esse daqui é a terceira parte do nosso estudo, onde gravamos lá na nossa mente, tá, meu povo? Vamos agora para a segunda leitura. Hoje, minha gente, é dia de São Camilo, tá? Segundou. Vou pegar até outra liturgia que fala mais um pouquinho, tá? Mas eu vou falar de São Camilo lá no final, tá? Vamos para a segunda leitura, que é o Evangelho, do capítulo 10 de Mateus, no versículo 34, depois capítulo 11 e versículo 1. Então, do 34 até o capítulo 11, nós vamos ler, tá, minha gente? Presta atenção, meu povo. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa por ser profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles, palavra da salvação. Vamos diretamente para a explicação bíblica, meus amigos. Minha gente, vamos então lá para a explicação, tá? Lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 34. As palavras de Jesus não implicam que seus discípulos deveriam tomar da espada em violenta represália contra os perseguidores. A palavra é simplesmente um símbolo para o conflito e a divisão. Lucas, capítulo 12, no versículo 51, se você quiser ver. No versículo 38, tomar a cruz não se refere a evangelismo. Em vez disso, Jesus diz respeito aqui à marcha da morte, que conduz à crucificação. O ponto é que os discípulos devem estar preparados para morrer literal e figuradamente, como mártires por Cristo. Do capítulo 40 ao 42, a pessoa que recebe um discípulo perseguido recebe Jesus e aquele que o enviou. Ele pode esperar receber uma recompensa celestial, exatamente como a pessoa que recebe um profeta, ou um justo recebe a recompensa que um profeta ou um justo merece. As palavras "tendo Jesus terminado" são importantes para a compreensão da estrutura do Evangelho. Ver estrutura na introdução a Mateus. Vamos lá então, minha gente, vamos ver.
Lá em Mateus, na estrutura, temos a genealogia. Genealogia, minha gente, tá? O título desta genealogia introduz vários temas importantes em Mateus. Jesus é identificado como o Cristo, o Messias, o Rei ungido por Deus para reger o povo eleito. Isto é repetido ao se identificar Jesus como o Filho de Davi. Profecias do Antigo Testamento, como segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16, e Isaías, capítulo 9, do versículo 2 ao 7, tinham predito que o Messias, ou ungido, seria um descendente do rei Davi. A linhagem davídica de Jesus mostra que ele atende a esta qualificação. Embora a genealogia seja organizada em uma ordem cronológica, Mateus colocou o filho de Davi antes de filho de Abrão, para dar ênfase ao título real. O título filho de Abraão implica que, assim como Abraão foi o pai do Israel nacional, Jesus será o fundador de um novo Israel espiritual. A expressão "o livro da geração de Jesus" é incomum. As genealogias do Antigo Testamento são consistentemente nomeadas a partir do antepassado mais antigo da linhagem, porque os judeus consideravam ser essa a pessoa mais importante, uma vez que todos os demais vieram dela. O fato de Mateus designar esta genealogia como sendo de Jesus, o descendente final da linhagem, implica que Jesus é mais importante e superior a todos o que o precederam. Então, minha gente, agora vamos para a explicação na Bíblia. Para você gravar lá na sua mente a terceira parte do nosso estudo. Vamos fazer aquela análise que sempre fazemos, né? Então, minha gente, não vim trazer a paz, mas a espada. Essa frase não se refere a uma guerra física, mas à divisão que a fé em Jesus pode causar, especialmente em lares onde os familiares têm diferentes prioridades de Cristo. Jesus enfatiza que o amor a Ele deve sobrepor-se a qualquer outro tipo de amor, incluindo o amor filial. Amar mais a Jesus significa colocar suas vontades e ensinamentos acima das vontades e desejos de qualquer outra pessoa, mesmo familiares. Tomar a cruz. Essa expressão se refere a aceitar as dificuldades, perseguições e sofrimentos que podem surgir por seguir a Jesus, assim como ele carregou a cruz. Recompensa. Aqueles que acolhem os discípulos de Jesus por amarem a Cristo são considerados dignos de receber recompensa. Partida de Jesus. Após dar estas instruções aos seus discípulos, Jesus parte para outras cidades, continuando o seu ministério de ensino e pregação. Esta passagem destaca a radicalidade da fé cristã, que pode gerar conflitos, mas também recompensas para aqueles que escolhem seguir a Jesus e acolher sua mensagem, mesmo que isso implique em sacrifícios e perdas. Então, minha gente, vou ler para vocês agora, tá? A reflexão. Gosto muito da reflexão da liturgia da Deus Conosco. E também vou falar do santo do dia, né, minha gente? São Camilo de Leles, santo italiano, Camilo, 1550, 1614. Ele viveu entre 1550 e 1614. Após um período de vida desregrado, experimentou a misericórdia de Deus e empenhou-se no serviço aos pobres e doentes. Ficou ordenado presbítero e fundou a Ordem dos Ministros dos Enfermos, os Camilianos. A seu exemplo, amemos e sigamos ao Senhor sendo praticantes de boas obras. Este foi São Camilo. Agora, minha gente, vamos para a reflexão, que é da outra liturgia. Muito interessante. Eu sempre gosto muito desta reflexão. A liturgia desta segunda-feira, falando em segunda-feira, dia de Missa da Luz, tá? Missa dos Finados. Oremos por eles, por aqueles que ninguém mais ora, tá? Lembramos-nos que um dia poderemos ser um deles também, né? E que você pode, enquanto está aqui, orar por eles. A palavra dos ouvidos ao coração.
A liturgia que celebramos hoje pode nos parecer pessimista. Soa estranho ouvir de Jesus tantas palavras duras, mas o Senhor quer nos mostrar o caminho e por isso age com ímpeto para nos garantir que, se entendermos sua mensagem, teremos condições de colaborar para que seu reino aconteça de fato e se transforme em realidades. O fato é que o Mestre quer nos mostrar que essas mudanças dependem muito de nós. Não devemos apenas esperar dele, precisamos assumir nossa parte. Camilo de Leles, o santo celebrado hoje, nos traz um forte exemplo de como Deus pode mudar a vida de pessoas se encontrar nelas disposição e vontade para isso. Deus não invade a vida de ninguém, mas ele sempre se apresenta de uma maneira singela e acolhedora. Se o acolhermos, veremos sua graça acontecer. É esta a mensagem de Jesus para nós hoje. Não desanimar nem desistir, mas confiar nele sempre. Que possamos confiar em nosso bom Jesus sempre. Por mais que pessoas, não apenas da sua família, do seu trabalho, da sua comunidade religiosa, da sua vida, comunidade, da sua casa e de todo lugar. Sempre haverão pessoas para te desanimar, para tirar de você o que o próprio Senhor Jesus lhe colocou, que é a fé, a positividade, a alegria, e os seus objetivos. Então, eu sempre falo aqui sobre aquilo que é seu, que é a sua fé. Isso ninguém pode lhe tirar. E por mais que outras pessoas não tenham o mesmo ímpeto, a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo esforço que o seu, pessoas até que você espera até mais, com mais tempo de vida ou com mais experiência, não sejam aquilo que você espera, você sempre lembre, outro tema que sempre trazemos aqui, todos vão lhe decepcionar, todos irão sempre lhe decepcionar, assim como você irá decepcionar a todos, ou pessoas, sempre você irá decepcionar em alguma parte da sua vida. Então, outros também lhe decepcionarão com certeza, Não seja uma pessoa apegada às decepções, mas aos aprendizados, que isso vai lhe trazer, o que você está aprendendo, E lembre-se que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele traz a divisão. Aquele que o ama, aquele que se dedica, principalmente na sua mudança interior, porque sem a mudança interior não há mudança exterior, a não ser que seja por falsidade e fingimento. Se você não mudar o seu interior, principalmente isto, você nunca conseguirá se transformar, sim, num filho de Jesus Cristo, um pequeno Cristo, porque sem esta mudança interior, principalmente nas questões de egoísmo, impaciência, muitas questões, minha gente, orgulho, vaidade, apegos materiais por coisas, pessoas. Se você não mudar essas coisas e entender que Deus sabe de tudo, Ele te conhece, Ele conhece tudo, Ele nos conhece. Não temos como esconder nada de nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre as nossas responsabilidades, quanto mais você sabe, mais você tem responsabilidades para com nosso Senhor Deus. Então, seja digno daquela roupa que você veste. E se esta roupa que você veste é a roupa do Evangelho de Jesus Cristo, é a palavra de Deus, dê valor, seja digno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, faça um esforço, porque amar o seu próximo é muito mais difícil. Amar o próximo como a si, ou como Jesus a ama, muito mais difícil que amar como você ama. Então, o esforço nunca é jogado fora, não, por Jesus Cristo. Sempre é válido, porque Ele não te decepciona em hipótese alguma. A palavra de hoje é uma palavra muito importante e desejo do fundo do meu coração para você que assiste esses vídeos que a palavra nua e crua, sem pregações, seja de fato que o Espírito Santo possa trazer esse discernimento e que você guarde para você e que você possa se lembrar nos momentos de mais dificuldade, nos momentos em que o mal, porque ele existe, o mal existe, em que você não estiver tão vigilante assim, que você se lembre desses temas da palavra de Deus na sua vida. Seja mais forte, você consegue, porque Deus te dá, nem que seja aos poucos, você nunca desista. Amém? Shalom, até terça-feira, minha gente, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.